Oi, pessoal. Estamos aqui para mais uma aula de construção civil 1, né? E hoje o nosso tema abordado vai ser locação de obras, tá bom? Então, vamos lá. Sim, para quem está chegando agora, essas são as aulas do curso técnico em edificações para a Escola Estadual Professor Antônio Dantas, nossas aulas remotas, né? Então, vamos lá. Pessoal, o que é locação de obras, né? Para obras de porte pequeno, né, nós utilizamos uma locação de métodos simples, né? Então, esses métodos, eles não precisam de aparelhos de alta precisão, certo? E nós fazemos a maioria das vezes, com a ajuda de estacas e madeira, né? Mas se for uma obra de grande porte, é necessário que você utilize aparelhos como aparelhos de topografia, né? Como nível, estação, teodolito, certo? E no caso aqui, o que a gente vai focar mesmo é para obras de pequeno porte, que são dois processos mais utilizados, que são o processo de cavaletes e o processo de tábua corrida, que nós chamamos de gabarito, certo? Então, o primeiro, o processo de cavaletes. Pessoal, tem que tomar muito cuidado com o processo de cavaletes, porque quando a gente está alocando ele pode ter a questão da movimentação, certo? Então, como é o processo de cavaletes? Nós alinhamos, né? Eles são o cavalete ele é fixo no solo, certo? São cravados no solo e é colocado um prego no centro dele, certo? Então, ele é constituído de duas estacas, certo? Cravadas no solo, com uma travessa, né? Meia grossinha pregada sobre essas duas estacas. E no centro dele nós colocamos um prego. Tomar muito cuidado que quando for colocar o prego, para não fazer a movimentação dos cavaletes. Então, aqui é um exemplo. Eles são distribuídos, né, conforme o alinhamento do projeto. Quando eu falo conforme o alinhamento do projeto, eu falo conforme a distribuição de paredes, certo? E depois disso, as linhas são esticadas no prego. Então, não tem um prego, eu pego, amarro a linha no prego e estico a ele até o outro cavalete. Então, os cavaletes eles têm que estar alinhados de acordo com as paredes do projeto, certo? E aí inicia-se a abertura das valas, que tem que ser no centro da linha, tá bom, pessoal? Porque essas linhas, elas são colocadas como se fosse no centro de parede, tá bom? Se no caso o pedreiro que for usar essa técnica de cavalete colocar na parte externa da parede, ele vai ter que usar a dimensão, né, do tijolo, que é a dimensão da parede, para abrir essa vala na parte de dentro da linha. Então tem que tomar muito cuidado em relação a isso, tá bom? E como é o processo de tábua corrida? O processo de tábua corrida, ela consiste na cravação, certo? De uma estaca, com cerca, uma estaca, ela mede mais ou menos 1 metro, né, de altura, essa estaca, ela tem 1 metro de altura. E, no caso, a gente fixa ela a 50 centímetros de profundidade, mas se dependendo do solo, né? Então, você pega uma estaca mais ou menos alta, porque a gente precisa, quando colocar a nossa tábua nas nossas estacas, eu preciso de uma abertura de mais ou menos de 1 metro para conseguir passar um carro de mão, né? Para conseguir circular de forma livre na minha edificação, certo? Então, essas estacas, elas são cravadas a 1,50 a 1,20 de distância, de centro a centro delas, certo? E eu coloco toda uma tábua corrida ao redor de toda essa estaca. Lembrando que elas devem ter uma distância da parede que vai ser construída, né? Mais ou menos 1,20 m. Por quê? Eu vou conseguir circular em toda a minha edificação e quando ela for subindo, eu vou poder botar os cavaletes, né? Para me poder auxiliar na minha construção, tá certo? Nessas tábuas que eu coloco no todos os meus cavaletes, nós fixamos os pregos, né? Então, o prego ele é fixado no eixo da parede, certo? E nós vamos ter seguidos dos pregos da parede e do alicerce e da vala. Olha aqui como demonstra nessa figura. Tá vendo? Eu tenho o meu prego aqui de eixo, né? De eixo de parede, certo?
eu tenho o meu prego de eixo de parede, depois eu vou ter os meus pregos de parede, né? E depois eu vou ter o de alicerce e o da vala, certo, pessoal? Então, o que eu preciso fazer? O principal é colocar ele no eixo e eu já sei depois que eu vou ter os pregos das minhas valas, certo? Que é onde eu vou ter a minha escavação. E aqui nessa imagem de baixo, mostra para vocês como é feito o gabarito. Então, do começo da estaca para o final, lembrando que aqui ainda tem mais ou menos 50 centímetros, né, de cravação, ou, dependendo do solo, certo, pessoal? Isso depende muito do solo. Mas lembrando que eu tenho que ter pelo menos 1 metro de vão, né, da estaca aqui para cima, porque eu preciso daqui livre para mim poder possivelmente passar um carro de mão, né, eu conseguir circular livremente na minha construção, tá bom? Então, como é que nós fazemos o traçado, né? Eu tenho a minha tábua corrida, né? Eu tenho o meu gabarito e eu preciso definir a marcação da minha obra, né? Então, como é que a gente faz, né, essa retirada de medidas de planta para o terreno, né? Então, eu preciso de uma precisão, eu preciso ter cuidado nessa alocação. Se for uma obra muito grande, aí você utiliza os equipamentos que eu falei no começo da aula, tá certo? Então, aqui, por exemplo, o traçado de ângulos e paralelas. Como é que eu faço? Então, é através delas que eu os marco os alinhamentos, né? Que a gente marca os alinhamentos. Então, nós marcamos um alinhamento da parede, né? Uma horizontal e uma vertical. E usamos o método do triângulo retângulo aqui. Um triângulo com um lado de 3 metros, que ele coincida com a sua base, né? Então, dando uma base de 4 metros, certo? Então, eu tenho essa questão de linhas paralelas, né? Com o triângulo, tá certo? E nós temos o método do esquadro, que é o mais utilizado, pessoal. O método do esquadro é aquele onde determinamos a linha no eixo da parede, né? E com o esquadro metálico, eu verifico o ângulo reto. Então, quando eu coloco o meu esquadro, certo? Nas minhas linhas paralelas, quando eu coloco o meu esquadro das minhas linhas, né, que estão perpendiculares, esse lado do esquadro ele tem que estar paralelo a essa linha do lado, e esse outro lado do esquadro tem que estar paralelo a essa linha da base, certo, pessoal? Então, ele precisa estar retinho com eles, tá bom? Então, quando essas linhas estão paralelas aos lados do esquadro, então quer dizer que nós obtemos um ângulo reto, tá bom? Então, é o mais usado nas edificações, né? Os pedreiros usam muito essa técnica do esquadro. Usam mais do que essa do triângulo, tá bom? E como vamos locar as estacas, né? A locação de estacas. Então, a locação de estacas, quando eu falo de estacas, é de fundações, certo, pessoal? Essa locação de estacas, ela é feita através de um projeto, né, de fundações, que é dado pelo calculista estrutural. Então, ele vai determinar onde está cada estaca e você, através do cruzamento das linhas, né, fixada no gabarito, você, quando elas se cruzam, pessoal, quando as linhas se cruzam, né, que formam uma cruz, então quer dizer que naquele ponto possa ser que tenha um elemento de fundação. Então, só quem vai determinar esse elemento, se tem ou não, é o nosso projeto de fundação, certo? Mas, como mostra aqui na figura, por exemplo, as linhas elas se cruzaram e ele utilizou, certo, um prumo de centro para locar a estaca no solo, certo? Então, esse prumo de centro serviu para me colocar a minha estaca no solo e ali eu determinei que existe uma fundação, tá bom? Então, nós precisamos do nosso projeto de fundação, certo, pessoal? Para poder locar no gabarito as estacas ou a fundação que você vai utilizar, tá bom?
E no caso da locação de paredes, pessoal, no gabarito, como eu mostrei lá na figura anterior, nós temos que a linha é passada no eixo da parede, mas eu tenho os pregos da minha parede, né? Tenho os pregos da minha vala, né? Da minha escavação e da minha vala, não é isso? Então, a parede, ela vai seguir aquelas linhas que são fixadas, né, nos pregos das paredes. Então, a gente deve locar primeiro utilizando o eixo da parede, né? Porque o eixo ele garante a escavação no meio, né? Então, eu não tenho como me perder nem se for uma escavação por fora, nem uma escavação por dentro da linha, certo? E por quê? Porque eu escavando no eixo, eu consigo realizar a minha estrutura, né? Dependendo da variação, se minha parede for de 13, de 14, de 15 centímetros, certo? Então, na maioria das vezes, na alocação do gabarito, a maioria dos pedreiros, eles utilizam essa alocação de paredes, utilizando a espessura da própria parede, certo? Então, é de praxe eles utilizarem isso, tá bom? Então, essa foi a nossa aula sobre locação de obra. Lembrando que a locação de obra em gabarito é a mais utilizada para pequenas obras, certo? E em grandes obras nós precisamos utilizar equipamentos de grande porte, como estação, teodolito, nível. Isso aí é a parte da topografia que ajuda você a estudar sobre essa questão da locação de obras, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.